Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Os caríssimos irmãos de fé, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo do 45 ao 48. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Irmãos, duas palavras vamos destacar desse evangelho. A primeira, casa de oração. Jesus diz que minha casa será uma casa de oração, e isso o leva a tomar essa atitude. Quando entra no templo, começa a expulsar os vendedores. Casa de oração, ou seja, o templo de Deus, a igreja de Deus, trazendo para o nosso sentido de hoje, ela é um lugar do encontro com Deus, onde nós vamos ali para nos abastecermos da palavra de Deus e da Santa Eucaristia. Fazemos um encontro pessoal com o Senhor. Mas o que nós vemos é que muitas vezes nós estamos substituindo esse encontro com o Senhor e colocando relações meramente humanas, fazendo encontros simplesmente com pessoas, fazendo encontro com realidades, com situações que não nos levam para um futuro promissor dentro desta vivência e desta compreensão de igreja. Nós dizemos, quantas vezes escutamos e vemos testemunhos de pessoas que saíram da igreja porque encontraram situações X, Y, ou porque tiveram um desentendimento com o padre ou com alguma liderança, e não aqui justificando as atitudes das pessoas, mas para dizer que nós buscamos na igreja um relacionamento direto com Deus. Se o nosso coração não está aberto para, mesmo nas dificuldades, poder reconhecer a Deus nas pequenas coisas e reconhecer que Deus age mesmo no absurdo, que Deus age na sua igreja com os seus defeitos, com as suas imperfeições, então nós vamos nos perder pelo caminho. Nós precisamos colocar um olhar de fé para, apesar dos erros, apesar das imperfeições humanas, nós podermos ver ali a ação de Deus e também contribuir. Nós não podemos simplesmente criticar a nossa igreja quando não vemos ali algo que está de acordo com aquilo que nós imaginamos e compreendemos da palavra de Deus. Mas quando nós lançamos essa crítica, na verdade não é uma crítica aos outros, mas é uma crítica a nós mesmos, porque nós fazemos parte desta igreja, queiramos ou não, estamos inseridos. Toda crítica à igreja é uma crítica a todo o povo de Deus e principalmente, setorialmente, estamos falando da nossa comunidade de fé, da nossa paróquia, das nossas relações, dos nossos vínculos ali dentro desta nossa comunidade. Então, se nós não contribuímos para a melhoria das relações dentro da nossa comunidade de fé, nós também não podemos simplesmente ficar reclamando. É preciso agir. E Jesus faz uma denúncia aqui, nossa segunda expressão que vamos destacar. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Quem são ladrões? Ladrão é aquele que desvia dinheiro, ladrão é aquele que é corrupto, ladrão é aquele que rouba, aquele que assalta. Mas deixemos esse tipo de roubo de lado e pensemos num outro tipo de roubo.
Porque Deus, ele nos concede um tempo. Deus nos concede uma missão. Deus nos dá muitas realidades, dependendo da nossa situação, dependendo daquilo que nós fazemos no seio da igreja. Deus vai direcionando a nossa vida, Deus vai nos colocando e nos apresentando, né, a várias realidades, colocando, na verdade, né, diante de nós situações que nós somos chamados a agir e interagir. E muitas vezes nós dizemos não. Muitas vezes o tempo que Deus nos dá para vivermos para Ele, nós preferimos dedicar a outras coisas. Nós preferimos dedicar a outras preferências que nós colocamos no lugar de Deus. Não damos preferência em primeiro lugar a Deus, mas colocamos outras coisas no lugar de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos nos tornando ladrões. Eu acredito que ninguém quer ser chamado de ladrão, mas nós somos dignos de sermos chamados de ladrões quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não dedicamos o tempo que Deus nos dá, principalmente o domingo, que é o dia para santificarmos em nome do Senhor, quando nós colocamos em primeiro lugar outras coisas. Então, o dia do Senhor e os momentos que Deus colocou à nossa disposição para trabalharmos por Ele e pela causa do reino dEle, nós devemos empregar as nossas forças para isso. Quando Deus nos chama, e Ele chama a todo momento a realizar pequenas obras ou grandes obras, Ele está nos chamando e quer ouvir nosso sim. Quando nós não correspondemos com o seu chamado, quando nós não correspondemos com aquilo que Ele está esperando de nós, ou aquilo que Ele nos pediu a desempenhar, a realizar, nós estamos igualmente nos tornando ladrões. Às vezes nós nos preocupamos em não sermos corruptos, nos preocupamos em não desviarmos verbas públicas, ou nos preocupamos em não sermos pessoas desonestas, mas nos preocupamos a nível humano, a nível sociedade, né? Nós precisamos nos preocupar também no nível espiritual. O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou omitindo daquilo que é vontade de Deus? Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos ajude neste nosso discernimento. Ó minha doce Senhora, dai a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Os caríssimos irmãos de fé, obrigado por sua atenção. Até amanhã com a nossa próxima reflexão.